Amém. Então, mais uma série, né, irmãos? Hoje no capítulo 3 de 2 Coríntios, a série O Poder de Deus e Nossas Fraquezas, né? Confesso que eu ainda não consegui acompanhar no YouTube. As semanas têm sido bem corridas, né? Eu olhei, acho que uma pregação só da série, não está dando tempo. Mas o Senhor tem testificado coisas em nossas vidas, né? Espero que na vida da igreja também. Amém? Semana passada o pastor César trouxe para nós ali a explicação, a explanação do capítulo 2, né, de 2 Coríntios. Fala sobre... Glória a Deus. Agora sim. Mudou até a voz, hein? Terra. Fala sobre um falso testemunho a respeito do apóstolo, né? Estava acontecendo isso, que demandou uma certa defesa da parte dele e uma correção. Aos olhos de muitos, né, uma correção muito dura, porém muito necessária, né? Era para aquela ocasião. E a maior marca daquele discurso talvez seja o perdão. Deve ser uma das marcas que nós devemos carregar, né, irmãos? O perdão em meio à correção. E Paulo vai chamar isso de o bom perfume de Cristo. Para ser mais direto, né? Algo que me pegou naquela palavra. Então eu assisti essa, né? Algo que me pegou nessa palavra foi essa última frase, esse versículo que diz assim: para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está nos capacitando para tanto? Esse cheirinho gostoso de vida, ele não vem de nós, vem daquele que primeiro nos amou. Amém, irmãos? Capítulo 3, Paulo continua sua linha de raciocínio, seu pensamento. E para que não pareça um discurso de autopiedade, né, o bom apóstolo expõe com muita graça, muita dignidade, muita graça divina, né, algo da parte de Deus, que nós não merecemos o que temos. Mas mesmo assim o Abba, o Pai amável, confiável, poderoso, nos mantém firmes sobre todas as tribulações, todas as acusações, mentiras. Ele nos mantém firmes, amém? Essa noite eu queria falar um pouco sobre o ministério de cartas vivas. A gente até começou a falar um pouco sobre isso, né, pastor, na sexta-feira. É um assunto bem interessante, tem bastante coisa para falar. Eu vou tentar ser o mais breve possível e de mais fácil compreensão a igreja, mas depois pesquisem, tem muita coisa, muito conteúdo a respeito disso. Onde estão as cartas vivas? Aonde vivem? Do que eles se alimentam hoje na igreja Palavra Rema? Amém? Parece o Sérgio Chapelin, lembra? Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Amém? Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Não sei, irmãos, está muito alto aí. Tá bom? Não é segredo, né, que nesse tempo só havia duas maneiras de se comunicar uma mensagem, de mandar uma mensagem, né? Não era via WhatsApp, não tinha e-mail, né? O e-mail da época era o quê? Era tu chegar e falar para a pessoa ou enviar uma carta, né? E o ato de recomendar era muito comum. Por diversas vezes nós vemos Paulo fazendo isso, os líderes da igreja fazendo isso, né? Nós temos o exemplo clássico ali em 1 Coríntios 4,17, onde Paulo envia Timóteo, né? E através da primeira carta ele diz ali: recebam meu filho na fé, até fui eu que trouxe essa palavra, né? Com amor, com cuidado. Nas entrelinhas assim, não tratem ele da forma como vocês me trataram quando eu estive aí, né? Também ali falando de Febe, em Romanos 16, isso aí depois tudo vocês leiam, né? Filemon, como nós estudamos no retiro. E é por isso que Paulo continua o seu discurso. E aqui nós temos uma pergunta retórica da parte do apóstolo. O que é uma pergunta retórica, né? Eu fiquei me perguntando. No fundo a gente sabe o que é, mas eu fui pesquisar, né, para ter uma melhor interpretação e explicação, né? É uma pergunta cuja resposta é tão óbvia que não precisa de resposta. Às vezes com um quê de sarcasmo. Acredito que não da parte do apóstolo, né? Mas a gente faz muito isso. E Paulo utiliza esse recurso para afirmar sua posição. Lembrem que há um tempo atrás
Eu mesmo, esse que vos fala, pregou sobre isso, né? Sobre existir muitas falsificações das cartas dos apóstolos. E aí no meio dessas falsificações existiam muitas mentiras. E uma delas era que Paulo contava vantagem de si próprio. Era que Paulo se auto-recomendava, se ovacionava, elevava o seu próprio currículo. Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, nós não precisamos disso. E ainda enfatiza que isso já foi tratado em outra ocasião. Para nós aqui é 1 Coríntios, né? E aqui nos leva já diretamente para o segundo verso. Acompanha aí. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por nós. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Em outras palavras, irmãos, ele está dizendo o seguinte: ao falar tão bem das minhas motivações, eu não estou escrevendo uma carta para me elogiar. Eu nem preciso disso. Tenho os meus opositores para fazer isso, para fazerem as suas auto-recomendações. Vocês, meus convertidos, são minha melhor recomendação. Por isso, penso em vocês com gratidão, como todos os que conhecem sua fé e suas obras. Vocês são de fato a própria carta de Cristo, o qual me usou como copista e carrega a escrita do Espírito em seus corações, nos nossos corações. É o resultado do meu trabalho, tal como vejo em vocês, que me assegura que Deus está me usando como um instrumento de Cristo. Não que eu confie em minha capacidade pessoal, mas busco ajuda em Deus, pois foi Ele que me deu toda a capacidade que possuo para proclamar o Evangelho de Cristo. Irmãos, e aqui logo de cara nós temos um ensino poderoso, do qual eu vivo falando, pastor César vive falando, o testemunho da igreja. O que é isso, pastor? É a prova da manifestação de Cristo nesse mundo falido. É o nosso testemunho, é aquilo que a gente carrega, é a impressão digital de Deus na minha e na tua vida, irmãos. Pelo menos deveria ser assim, mas muitas vezes isso está deturpado, ficou desfigurado. O testemunho já não importa mais como antes. Nós somos as testemunhas responsáveis a gritar, a bradar as palavras de Cristo aqui na terra, irmãos. Mais do que isso, vivê-las. Vivê-las. Paulo vai mais além, quebra a barreira do natural e vai dizer que o conteúdo dessa carta, não é escrito com uma mera caneta. Não é qualquer errorex que pode apagar. É escrito com o sangue eterno do Cristo vivo. E ele vai chamar isso de poder do Espírito. Vai dizer que não é passageiro, é algo que? Eterno, irmãos. Eterno. Eu estou aqui vibrando, estou me controlando, porque isso mexeu muito comigo. E toda vez que a gente fala dessas cartas, isso mexe muito comigo, irmãos. Principalmente com testemunho. Não pode ser apagada ou coberta. É maior do que tudo isso. Não é como nos dias passados que foi escrita em pedras, mas agora é cunhada dentro do meu e do teu coração. Sabe o que é cunhar? Eu lembro de ter ouvido isso no colégio, né? Eles pegavam uma ferramenta assim, parecido com um gancho, e iam na pedra, escavando. Por isso que dói, porque é cunhada no nosso coração. É um sermão até visceral da parte de Paulo, é algo interno, é gravado aqui, aí. E isso precisa ficar bem explícito, precisa ficar bem mostrado. Para quê? Para que a gente venha nos auto-recomendar? Não, para exaltar o nome de Cristo, do Todo-Poderoso, irmãos. Deus com seu próprio punho vem e fere o nosso coração com essa palavra. Aleluia. A verdadeira carta de recomendação a esse mundo é a forma como nós nos portamos, como a gente vive. Se a gente está vivendo em amor, e aqui eu estou falando em comunidade, um amor sem rapina, sem interesse, sem querer nada em troca do irmão.
um amor sadio, fraterno, um amor cheio de misericórdia. Sabe, é como uma árvore que dá bons frutos, e é isso que Paulo está fazendo aqui, irmãos, essa comparação. Eu achei isso muito louco. Ele está dizendo o seguinte: vocês são frutos do meu ministério. A mensagem que eu recebi, preguei a vocês, passei a vocês. Agora, vocês devem levar essa mensagem adiante. A nossa expressão aqui na terra é o testemunho de Deus. O nosso caminhar, o nosso andar aqui é o testemunho de Deus aqui na terra. E aqui eu não estou falando de vitórias, irmãos, porque nem sempre nós cristãos vamos ter só vitória. Agora não é só vitória. Desculpa puxar o vosso tapete. Nós vamos padecer. Só que a matemática do céu é uma coisa de louco. O menos é mais. O padecer aqui é ganho na eternidade. É por isso que nós devemos permanecer, irmãos. E o que a gente faz com uma carta quando a gente recebe? Hoje em dia muito pouco se envia carta, né? Mas o que a gente deve fazer quando recebe uma carta? É abrir, né? Dá uma curiosidade, a gente quer rasgar. E por que nós, carregando essa linda mensagem, poderosa mensagem, muitas vezes nos escondemos atrás de pecados, mais à frente, falsas doutrinas, eu vou falar sobre isso, sobre leis que já não cabem mais. Sabe, aquela mesma afobação de abrir uma carta, de se rasgar aquele pacote, nós devemos carregar com a mensagem do Evangelho, dispostos em abençoar o próximo com uma palavra viva. O Senhor nos disse isso: jorraria água viva. Eu vou com calma nessa parte para não dar polêmica, né? Tem os pastores aí que metem uma polêmica nisso. É a nossa expressão aqui na terra, é o testemunho de Deus acerca de quem Ele é. E não se iludam, irmãos, nós estamos sendo observados todo o tempo, lidos, medidos todo o tempo, dentro e fora das quatro paredes. Por isso que muitas vezes os pastores sabem da sua situação só de olhar. Só que a gente tem uma coisa, a gente tem bom senso, a gente não se mete, a gente espera que tenham hombridade, comoção e se abram. A minha pergunta essa noite: aonde está o manifesto dessas cartas vivas? Aonde está o vosso conteúdo, o meu conteúdo, o nosso conteúdo? Aonde estão aqueles dispostos a ouvirem aquilo que ouvem aqui, a honrarem aquilo que ouvem aqui? Mas darem boas recomendações, além de darem boas recomendações, serem testemunhos vivos daquilo que por meio do Senhor, usando a vida miserável do César e do Igor, e de todo aquele que sobe nesse púlpito para pregar, daquilo que está sendo plantado aqui. Aonde estão, irmãos? Aqui eu preciso dar uma pisadinha lá atrás, né, no nosso Velho Testamento. Cadê aquela intensidade dos primeiros dias? Quando as pessoas nos leem, a maioria das vezes o nosso conteúdo é morte, é tristeza. Eu falei sobre isso sexta-feira. Eu fui perguntado por um amigo: como é que estão as coisas aí? Não está tudo bem, né? Mas eu disse: não, irmão, tá tudo bem. Eu não menti para ele. Só eu acho que ele está do outro lado do país lá, não tem necessidade dele, né? Mais uma preocupação. Aí perguntou: melhorou da gripe? Mais ou menos. A pastora Yasmin está bem? Não, ela não está bem. Provavelmente vai para especialista, cirurgia mais à frente. Então, tu me disse que está tudo bem? Aí eu fui muito sincero com ele e disse: mas cara, não adianta eu te falar. E aqui é outro contexto, mas a menos que a pessoa vá orar por ti, cara, é complicado. Como as pessoas nos leem? Qual que é o nosso conteúdo, irmãos? Onde está o manifesto das cartas vivas da igreja Palavra Rema? Verso 4.
tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O fato de o testemunho dos coríntios serem a recomendação do apóstolo, por conta de serem instruídos por ele, não faz ele dono deles. Lembra lá em 1 Coríntios? Vocês já foram comprados, vocês têm um dono. Não é Apolo, não é Paulo, é Jesus. Olha o contraste que nós temos nos nossos dias, irmãos. A única preocupação de Paulo é que a devida glória a Deus fosse dada a Deus e não a homens. O que nós vemos nos nossos dias? Glória de homens a homens. O eterno se perdeu e o passageiro agora é mais importante do que o que é eterno. Nós por muito menos exigimos honra. Vou contar aquela história de novo. Como que um elogio pode destruir com a gente, né? A gente já falou sobre isso. Eu lembro quando eu estava no instituto, uma grande mulher de Deus que dava aula para nós lá. Ela é viva ainda, tá? Ela, acho que ainda dá aula lá, mas eu não faço mais parte. Ela disse para mim um dia: os teus trabalhos, Igor, são muito bons. Em frente de toda a turma, assim. Os teus trabalhos são muito bons. Tu tem, tu escreve direitinho, tu bota a bibliografia ali direitinho. 10 na colada assim, 3, 4 trabalhos, tudo 10. E ela me deu esse elogio na frente de todo mundo. Nós íamos ter uma disciplina que era pregação, né? Nós tínhamos que pregar para a sala inteira. Aquilo me encheu, né? Estourei. Se ralaram comigo, né? Vou levar um sermão labassúrias aqui, vou botar os irmãos tudo para chorar. Me preparei, né? Na época eu usava uns post-itzinhos, agenda, né? Bíblia. O púlpito lá era menor que esse, enfim, faltou espaço de tanto papel. E tô eu falando, e eu preguei ali, né? Era uma pregação acho que de 15, 20 minutos, e eu preguei, chamei até o arrependimento. No fim da pregação ali, ela dava o seu parecer, né? Na frente de toda a turma. Irmãos, aí eu vi o que eu tinha feito, cara. Não foi o elogio dela, mas a forma como o meu coração recebeu esse elogio. Ali poderia ter destruído o ministério, né? Graças a Deus que eu usei de combustível para tentar melhorar. Tu errou tudo, Igor, tudo. Começou mal, teu sermão não teve fim. Falou umas paradas que não tinha sentido. E eu, misericórdia. Às vezes por muito menos a gente quer reconhecimento. Mas é o meu mérito. É as minhas coisas. É o meu dinheiro. É o meu empenho, é o meu suor. Nós precisamos botar algo na cabeça, irmãos. O que nós merecíamos era o inferno. Pastor. Com o nosso mérito e os nossos braços, era o inferno. Por misericórdia, fomos tirados de lá, irmãos. E agora a gente se recusa a obedecer àquele que nos chamou. Afinal, tudo emana dele, inclusive a nossa capacidade, como diz o próprio apóstolo. O que acontece de bom em nosso meio não é obra do Igor nem do César, é exclusivamente de Deus, irmãos. Se existe comunhão, não é por uma pregação de um pastor A ou pastor B, uma boa pregação, mas porque o evangelho foi entendido, porque a mensagem foi entendida. Se é uma igreja próspera, aquela, né, tirando aquelas que fazem aquelas coisas erradas, foi porque as pessoas entenderam generosidade por meio de Cristo, não de quem está falando. Nós somos meros instrumentos, irmãos. O domínio é todo de Deus, a glória é toda dele. Verso 6: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Misericórdia.
Se vocês soubessem a quantia de vezes que eu repeti isso aqui sem o mínimo entendimento, a maioria de vocês já deve ter ouvido isso. Não, estudar a palavra é para os fracos. Eu jejuo, eu oro, eu não leio a palavra. Irmãos, como é que a gente descobre o conteúdo de uma carta? Abrindo. Como é que nós vamos descobrir o conteúdo da Bíblia se nós não abrirmos? Você e eu somos responsáveis, nós agora somos ministros da nova aliança. Uma vez que pregamos a Jesus e a salvação por meio dele, por meio da graça, não por cumprimento das leis, nós nos tornamos ministros. E aqui, gera esse conflito, A letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu era tão adepto, irmãos, dessa teologia macabra. Obrigado, querido. E vários cultos lá, nos primórdios da conversão, eu abri a Bíblia, assim, não precisa jurar, estou diante da igreja, a pastora está ali, pode confirmar. Era bem assim, Vou pregar aqui hoje. Porque eu era instruído a isso, eu era instruído ao engano. Me diziam assim: não ouse tentar entender a Bíblia, tu vai ficar louco. Quem estuda a Bíblia vira ateu. Isso é mentira, irmãos. Quem estuda a Bíblia e vira ateu é sem vergonha. É à toa. Pastor, está julgando? Não, isso é um fato, irmãos. Se tu tem ali a profundidade, o entendimento, e tu acha que eu tenho que ser agnóstico ou isso ou aquilo, cara, Cristo não te encontrou. Tu não foi iluminado. As paredes do vosso coração estão tão escuras quanto as mais densas trevas aí. Só ore ao pregar. Quando for pregar, só abre a boca sem estudar. Queridos, isso é um engano. É o que mais mata, uma das coisas que mais mata dentro da igreja hoje, a falta de sabedoria. Assim padeceram os judeus, e assim padecem os cristãos, por falta de sabedoria. Interpretação errada, conclusão precipitada, e principalmente a religiosidade. Entendam, eu não estou falando de religião. O que é religião? Acho que vem do latim, religare, que significa reconectar o homem a Deus. Só que nós, a gente não pode ver nada bom que tem que destruir. Se cria religiosidade. Aí fazemos, isso para os reformados, fazemos do pastor o nosso ídolo, o púlpito, o santo altar, digno de todo sacrifício, e Deus fica onde? Mas está na lei. Nós vamos chegar lá. Mas está na lei, mas não é para nós, queridos. Quem usa esse argumento é porque é um preguiçoso espiritual, ou só é um mau caráter, tentando dominar tudo e todo mundo, todo e qualquer tipo de pensamento. Abra comigo aí, Provérbios 3:13. Esse ano a gente vai correr carreira, eu e o pastor. Quem bebeu mais água? Tô virado num camelo. Provérbios 3:13. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Ainda em Provérbios, só que agora no 8, do 11 ao 12. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vem de vocês, nada do que vocês possam desejar, compra-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Se fosse pecado, irmãos, o Senhor não nos instigaria a procurar saber das coisas. Parem para pensar. Se Deus não quisesse que se Deus quisesse que a gente não tivesse acesso à Bíblia,
Ele tinha sumido com ela do mundo, assim como fez com o corpo de Moisés. É uma coisa boba, é óbvio. Hoje a gente tem todo acesso e não abre. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: toda a nossa capacidade para salvar os homens vem de Deus. Ele que me deu graça para proclamar uma nova aliança entre Ele e o seu povo. Uma aliança que não é um sistema legal, formal, mas um poder espiritual e permanente. Pois enquanto a antiga aliança só podia condenar o pecador à morte, devido à sua incapacidade de cumprir as suas exigências, a nova aliança nos inspira a ter fé e vida abundante. A interpretação correta é a seguinte: a letra revela que a morte é o nosso destino. Era para isso que a lei apontava. Mas a morte física e terrena, porque o Espírito vai trazer vida abundante e eterna. Verso 7. Vocês estão me estressando hoje. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação à glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto mais será a glória do que permanece? Anotem para ler em casa. Êxodo 32:16, 34, 28 e 29. Aqui vai contar justamente essa história que o apóstolo está falando. O encontro de Moisés foi tão intenso que algo permaneceu em Moisés. Algo permanecia em Moisés. A palavra menciona que a glória era tão intensa que o rosto de Moisés brilhava. Quem olhava sentia um imenso temor. Tinha gente até bambeando. Logo o jeito foi cobrir o seu rosto com um véu, para que não houvesse tumulto nem desmaios, tampouco idolatria. Porém, era algo passageiro, era transitório. Moisés saía da presença do Senhor, em seguida aquilo passava. Só que ele permanecia com o véu, para sustentar o temor no meio da congregação. Vai ter uma boa notícia aí, irmãos. É isso que Paulo está relatando. Agora, embora fosse passageiro, era um evento glorioso. Imagina, o cara subia e ficava face a face com Deus. Não tinha como ele voltar diferente. Não tinha como ele voltar na mesma forma. Ele tinha que voltar com algo diferente. E esse evento marca a manifestação de Deus com os homens, o relacionamento. Ora, se o sistema que só poderia sentenciar a morte sobre o pecado era glorioso, o sistema que traz vida é inspiração, e ainda mais glorioso. Se a lei era gloriosa, o Evangelho é muito mais. Se a lei era boa, o Evangelho é perfeito. Pois a glória do Evangelho cobre as sombras da glória da lei. Pois se o transitório é glorioso, quanto mais aquilo que é permanente, irmãos. Se o que é passageiro era bom, o que Paulo está dizendo é: cara, agora na graça é muito mais melhor de bom, é muito mais gostoso, é eterno, não precisa manter a aparência. E aqui eu tive que trazer esse dualismo que Paulo faz, né? Porque talvez ele estivesse parafraseando Cristo aqui num discurso sobre o vinho novo e o vinho velho. Onde o vinho velho seria o peso de se viver na lei,
o apego ao passado. Já o vinho novo, a nova aliança, o vinho velho era bom, mas o vinho novo era ainda melhor, ainda mais saboroso. Só que aqui tem uma pegadinha, irmãos. Quem reconhece que o vinho novo é melhor, não prova dos dois. Abandona o vinho velho. Estou dizendo para a gente parar de praticar as leis, tá? Mas viver como se ela tivesse o poder sobre as nossas vidas. Pastor, a lei é importante? Claro que é. Pastor decente jamais vai dizer que a lei não é importante. Só que não é ela que rege os nossos passos, irmãos. São as palavras de Cristo. Foi o seu sangue vertido na cruz. Esse vinho velho nos nossos dias é a religiosidade, o apego às vãs tradições, aquilo que não é doutrina. O vinho novo é o ministério de cartas vivas. São aqueles ministros que dão testemunha do Deus vivo aqui na terra. No Antigo Testamento, Deus marca o rosto de Moisés por um tempo. Na Nova Aliança, essa luz é constante, e agora não é mais no nosso rosto, mas no nosso coração. Isso tem que incendiar as nossas intenções, amada igreja. Essas palavras têm que servir de combustível para a nossa conversão e real conversão. Deve servir como argumento nos nossos testemunhos. Aleluia. Verso 12. Espírito Santo. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando desliga a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Todo esse contraste entre a glória da nova e da antiga dispensação parece direcionado ao ensino retrógrado dos judaizantes no meio da igreja. Essas pessoas procuravam manter os ritos, as tradições, as restrições, estavam ocultando a verdade do Evangelho. A gente precisa analisar esse texto com muita maturidade, irmãos. O que estamos fazendo é muito prejudicial à nossa vida de fé. Viver pela lei é uma forma ilusória de ver o Senhor. É um engano. E aí assim a gente vai dizer, é Satanás que faz isso. Não, irmãos, não. Nós gostamos disso. Porque alimenta o nosso ego, porque é visível, porque é palpável. Sabe do que você e eu, os cristãos modernos, os reformados, os penteca, a gente esqueceu? Abre a tua Bíblia aí em Mateus 27, verso 35. Eu não vou ler em sequência, tá? Eu vou pular para não ficar muito grande. Mateus 27. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, jogavam sortes e sentando-se vigiavam ali. No 37, por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: esse é o rei dos judeus, esse é Jesus. No 46 diz assim, vai pulando aí. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Verso 50, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entrega o seu espírito. E no 51 diz assim: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se,
em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Jesus rasga o véu da religiosidade e da lei, irmãos, para nos dar voz. Isso é motivo de festa. Afinal, Ele esmagou o peso do pecado e o fardo da lei. Por isso não faz mais sentido viver pela lei sem aplicar a graça, sem olhar para a graça. Jesus rasga o véu das aparências e agora o nosso coração está exposto. Nós temos essa segurança, não precisamos mais viver de performance, pois quem vive de performance vive errando e não se arrepende, porque concentra as suas forças em si mesmo e não em Cristo. Já que as nossas esperanças quanto ao futuro do Evangelho são tão grandes, falamos com sinceridade e ousadia. Não procuramos ocultar nada, pois Moisés ocultava o seu rosto com um véu, para que o povo não visse a glória dele desaparecendo. Aqueles que consideravam a lei não entendiam que era uma medida temporária, era para convencer eles do pecado. E mesmo agora, seus sucessores não percebem que foi substituída por Cristo, mas pensam que ela ainda permanece em vigor. Quando, porém, receberem a Cristo, aí sim conhecerão a verdade. Já estou indo para o final, tá, irmãos? Verso 17 e 18 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Por isso que eu tenho muita dificuldade em acreditar em homens que dizem pregar liberdade, mas colocam grandes fardos na vida das ovelhas, grandes cabrestos, sabe? Discurso do diabo. E todos nós, com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Irmãos, se no segundo capítulo nós somos o cheiro gostoso de Cristo, agora no terceiro nós somos a manifestação dele aqui na terra. Eu queria chamar a igreja essa noite para arrependimento, irmãos. E não estou fazendo nenhum tipo de apelo, tá? Mas fazer um meia-culpa. Sabe o que é um meia-culpa? Fecha os teus olhos aí. Pode fechar. Pensa no tanto de vez que tu foi religioso, hipócrita, maldito. Eu fiz isso pela manhã, fica de olho fechado. Eu fiz isso pela manhã e eu vi em lágrimas, irmãos. E agora já estou berrando de novo, porque eu sou assim. Penso tanto de vez que a tua posição de miserável foi tão mais forte do que a presença de Cristo na tua vida. Não por escolha dele, mas por tua mesmo. Como nós estamos vivendo esse presente chamado liberdade, igreja? O que nos impede de viver o Evangelho na íntegra? Nossa carta de recomendação é a forma como você e eu nos portamos, como nós somos vistos, como nós somos conhecidos lá fora e aqui dentro. Nós somos responsáveis por tornar esse ambiente atraente. Para quem, pastor? Para aqueles que estão lá fora. Mas o poder é do Senhor, mas Ele quer te usar. Lembrem de Jonas, tá? O arrependimento não saiu de moda, irmãos. E nossa função como cartas vivas não parou na morte dos apóstolos. Precisamos manter essa doutrina ainda mais viva em nosso meio. Afinal, essa é a minha e a tua função. Antes da gente orar, permaneça com os olhos fechados ainda. Talvez a tua vida vai ser a única Bíblia que algumas pessoas vão ter acesso. E aqui conclui essa autocrítica.
Que tipo de mensagem esse livro está expondo para as pessoas que querem ler? Qual é o teu conteúdo? Espírito Santo, te pedimos perdão, Pai. Perdão, Jesus. Esquecemos nossa função. Permitimos que fôssemos desfigurados, Pai. Levaram nossa essência embora. Mas nós temos fé, Pai, para que esses dias de glória retornem, Jesus, com abundância, Pai. Nós queremos desempenhar, Senhor, aquilo que Tu nos chamou para fazer, Pai, de forma alegre, perfeita, agradável. Nós queremos verdadeiramente ser cartas vivas nas Tuas mãos, Jesus. Que aqueles que nos leiam, Pai, tenham um encontro real contigo. Talvez, Deus, nós precisássemos ser reevangelizados. Espírito Santo, guarda o nosso coração, Senhor. Mais uma vez, Pai, nós somos marcados a próprio punho por Ti, Jesus. No dia da Tua crucificação, aquele véu foi rasgado, ele foi arrancado. E hoje, ele é arrancado das nossas faces, Pai, para a Tua honra e Tua glória. Não precisamos sustentar nada de aparente, Jesus. Te amamos, Senhor, e Te aplaudimos. Aleluia.